Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo, bem no estilo documentário, em um dos capítulos mais intensos e, honestamente, mais trágicos dos textos históricos antigos, o capítulo 10 de Primeiras Crônicas. E olha, essa não é só mais uma historinha sobre uma batalha que deu errado, não. É um estudo de caso simplesmente fascinante sobre liderança, sobre escolhas que arruinam tudo e o peso gigantesco da responsabilidade. Vamos examinar de perto os eventos históricos e as reflexões morais bem profundas que os especialistas tiram desse texto. Bom, vamos começar bem no olho do furacão, direto no meio do caos. Essa citação angustiante captura os exatos momentos finais do rei Saul. É uma cena de desespero absoluto. A batalha já está perdida, os inimigos estão se aproximando muito rápido e o primeiro rei de Israel bate de frente com a dura realidade de uma derrota iminente. E quando a gente olha para as fontes, fica super claro que o relato não tenta de jeito nenhum suavizar a brutalidade ou o pânico desse instante de vida ou morte no campo de batalha. É literalmente o colapso total da realeza sob a pressão mais absurda que se possa imaginar. Parte 1. A Batalha no Monte Gilboa. Agora, para entender como as coisas chegaram nesse ponto de desespero, a gente precisa ver a rapidez com que tudo desmoronou. O conflito entre Israel e os filisteus tinha recomeçado com força total. E o que começou com as tropas batendo em retirada pela manhã, escalou muito rápido para o pior cenário possível. No calor da batalha, os 3 filhos de Saul, incluindo Jonatas, são mortos. Logo em seguida, o próprio rei é gravemente ferido pelos arqueiros inimigos. E antes mesmo do dia acabar, a gente testemunha o duplo suicídio de Saul e do seu escudeiro. É chocante pensar que a casa real, que levou décadas para ser construída, simplesmente ruiu por completo no espaço de um único dia. Parte 2. O fim trágico de Saul. O que é muito interessante de notar aqui, e que os estudiosos debatem há séculos, é a escolha do rei de tirar a própria vida. Não é só uma derrota tática, é uma rendição moral, sabe? Existe um contraste muito nítido nas atitudes finais dele. De um lado, a gente vê o pavor absoluto de Saul de ser capturado, torturado e humilhado publicamente. Ele simplesmente não aceita a ideia de virar piada perante os homens. Mas, por outro lado, as análises textuais mostram que ele não demonstrava o menor temor em desonrar a Deus. Ou seja, ele se preocupou demais com a própria imagem perante os inimigos, mas deixou totalmente de lado qualquer preocupação com a obediência e com o peso espiritual das atitudes dele. E o mais triste é que aquele medo imenso do rei acabou virando realidade logo depois da morte dele. O contexto cultural dessa época é fascinante e, ao mesmo tempo, bem brutal. No mundo antigo, ganhar uma guerra significava que o deus da sua nação tinha vencido o deus da outra nação. Então, quando os filisteus acharam o corpo de Saul, eles o decapitaram. Levaram as armas dele para o templo de Astarote e a cabeça dele foi pendurada no templo de Dagon como um troféu. Isso não era só uma mutilação física, era uma declaração teológica pública, gritando para todo mundo que os deuses filisteus tinham derrotado o Deus de Israel. Foi exatamente a humilhação suprema que ele tentou evitar a todo custo. Parte 3. As consequências da desobediência. Então, o ponto crucial de toda essa história é que o texto não quer só contar o que aconteceu. Ele vai fundo no motivo desse desastre ter ocorrido. Os especialistas apontam que a queda de Saul é explicada por 2 tipos bem específicos de falha espiritual. Foi uma infidelidade em 2 frentes, digamos assim. Teve a desobediência ativa, que foi quando ele foi atrás de uma necromante lá em Endor, quebrando as leis na cara dura. Mas também teve a desobediência passiva, sabe? Aquela falha constante de simplesmente não buscar a orientação certa para liderar o povo. Basicamente, os comentaristas tratam tudo isso como um estudo de caso sobre liderança, mostrando que ser omisso pode causar tanto estrago quanto se rebelar de propósito. E toda essa situação ilustra perfeitamente 3 grandes lições que os comentaristas tiram do texto. Primeiro, se afastar dos princípios inevitavelmente traz consequências totalmente destrutivas. Segundo, o perigo absurdo de ser cúmplice do erro alheio. E terceiro, a realidade assustadora de que a liderança tem um peso coletivo gigante. A escolha de uma única pessoa não acontece no vazio. É um verdadeiro efeito cascata. As péssimas decisões de um único líder forçaram uma nação inteira a fugir, largar suas cidades e engolir uma derrota amarga. Aliás, para entender bem esse lance da cumplicidade, a gente precisa olhar para a figura de Jonatas. É uma das subtramas mais de cortar o coração de toda essa análise. As fontes destacam que Jonatas sabia muito bem que a liderança do pai estava indo ladeira abaixo. E ele também sabia das promessas divinas feitas a Davi, alguém que ele mesmo já tinha protegido antes. Mas levado por um apego que era muito mais sentimental do que baseado em princípios, Jonatas seguiu o pai direto para a loucura e acabou tendo o mesmo fim trágico. A forma como o texto mostra o perigo de se prender a um barco que está afundando, independentemente de quem seja o capitão, é simplesmente impressionante.
Parte 4. O resgate em Jabes de Gileade. Mas mesmo no meio de tanta escuridão e tragédia, acontece uma coisa incrível. Uma ação de muita coragem por parte do pessoal de Jabes de Gileade, que dá uma bela quebrada nessa narrativa de pura derrota. Quando ficaram sabendo do que tinha rolado, esses caras corajosos marcharam a noite toda, entrando no território inimigo, só para resgatar os corpos do rei e dos filhos dele. Eles pegaram os restos mortais, deram um enterro decente debaixo de uma árvore enorme e jejuaram por 7 dias. Os estudiosos veem isso como um baita sinal de gratidão, já que o rei tinha salvo a cidade deles décadas antes. Mas mais do que isso, essa atitude ensina um respeito duradouro pela posição de liderança, separando o cargo das falhas gigantescas do homem que estava ocupando a cadeira. E finalmente, parte 5, a transição para Davi. Com os corpos da família real finalmente descansando, esse evento catastrófico serviu como um empurrão para uma mudança gigante de poder. E é muito legal ver como isso se encaixa na história toda. Os comentaristas apontam um contraste enorme aqui. O primeiro rei era aquele líder que parecia perfeito por fora, segundo o gosto do povo, mas que se mostrou orgulhoso demais e incapaz de aceitar correção. Então a transição não é só trocar uma pessoa por outra. É sair de um estilo de liderança arrogante para um modelo que, claro, ainda era imperfeito, mas que era marcado pela humildade, por saber ouvir e pela submissão. Basicamente, sai de ser um rei focado nas aparências e entra um líder focado em princípios divinos maiores. E para amarrar tudo isso, fica muito claro que o erro fatal do rei não foi só uma falha tática, foi onde ele decidiu colocar a lealdade dele. O pavor de ficar mal na fita, de perder a imagem pública, fez com que ele jogasse a própria integridade no lixo. Isso deixa a gente com uma pergunta bem profunda que os comentaristas levantam. Afinal, por que a aprovação das pessoas é tão frequentemente colocada acima da fidelidade a princípios muito maiores? É o tipo de reflexão que ecoa pela história e desafia a gente a olhar de frente para a base das nossas próprias decisões, né? Fica aí esse baita convite para refletir. A gente se vê numa próxima.